Oi, eu sou Daniela Ferpe, do Brechó Daniela Ferpe, e vim aqui conversar com vocês enquanto eu embalo algumas peças. Essa semana eu vi uma postagem que na verdade é uma postagem feita por uma outra influencer que eu não conheço, que falou de brechó, mas quem publicou foi uma outra pessoa. Uma pessoa conhecida minha, por isso apareceu na minha timeline do Instagram. Depois eu vou botar o vídeo aqui para vocês assistirem. Vou botar aqui em algum lugar. Eu paguei quase R$1.000 nesse óculos em um brechó. Ao contrário do que você pensa, brechó não é sinônimo de coisa barata. Brechó nada mais é do que uma loja que vende artigos usados. Peças usadas costumam diminuir o valor, certo? Se uma peça original era R$5.000, qual é a chance dela ir para um brechó e custar R$5, R$10, R$40? Nenhuma. E aí, comentei que nesse vídeo a pessoa... Eu vou colocar aqui o que eu comentei. E aí, o que ficou o que a pessoa veio debater comigo é que não se encontra peças de R$5.000 num brechó comum por um valor de R$5, R$10. E eu acabei dizendo que isso depende do conhecimento da pessoa, tanto de quem estiver vendendo, quanto de quem estiver comprando. Por quê? Quando a gente vai garimpar peças, porque eu acho que essa pessoa que comentou, ela deve ter um brechó de consignação, onde as pessoas levam as peças que elas mesmo compraram e usaram e elas levam para vender lá no brechó. Só que eu tô falando de garimpo raiz. No garimpo raiz, a gente recebe todo tipo de coisa. Como é que eu sei disso? Porque eu garimpo em garimpo raiz. Eu garimpo em Sepitiba, eu garimpo em ONGs em Realengo, na favela da Batã. Eu garimpo em comunidades. E essas comunidades, elas recebem doações até de lojas. CIA, Renner, elas têm ONGs que elas recebem doações dessas lojas. E de outras pessoas do Rio de Janeiro inteiro, ou de instituições de outros lugares, ou de outro país. Enfim, não importa. Importa que dentro dessas doações que elas recebem, as pessoas que estão lidando ali com aquelas doações, pode ser que elas não tenham conhecimento do que elas têm em mãos. E as pessoas que vão comprar, pode ser que elas não tenham conhecimento do que elas estão adquirindo. Então, sim, é possível encontrar uma peça ou um objeto de R$5.000 e que uma brecholeira pegue e vá vender por R$5. Por quê? Porque não se tem conhecimento do que é. E outra coisa também que eu comecei a aprender quando eu comecei a lidar com lei da atração. Houve uma época que eu fiquei tão esperançosa nessa coisa de lei da atração que eu enlouqueci. Eu enlouqueci real. Porque eu ficava 24 horas pensando em coisas e vigiando os meus pensamentos para eu não pensar em coisas. Gente, é uma coisa tão exaustiva, porque eu queria muito uma coisa, e ficava me vigiando para eu não pensar negativamente, porque eu queria atrair, não sei o quê. E aí eu ficava e falava sobre isso. Cara, isso é exaustivo, é enlouquecedor. E eu vou falar para vocês, isso não existe. Não existe. Sabe por que não existe? Porque existem pessoas doentes. Existem pessoas com doenças raríssimas, como eu. Existem pessoas que não podem controlar as coisas. Normalmente quem fala sobre lei da atração são pessoas prósperas, que já passaram por coisas difíceis na vida delas e acharam que o pensamento positivo teve alguma influência.
Gente, por favor, não acreditem nisso. E aí eu vim embalar alguns pedidos de algumas clientes com vocês. Primeiro, eu vou começar fazendo a embalagem de uma cliente que é para o correio. Ela comprou essa bermuda, ela comprou essa camisa e ela comprou essa blusa aqui. E aí, como eu disse, que eu garimpo em lugares que as pessoas não têm muito conhecimento. Inclusive, já me disseram aqui que eu estou escalada para fazer a triagem de doações de um bazar. Pela minha experiência, me convidaram para fazer a triagem de doações de um bazar. Como que funciona a triagem de um bazar? Que nada mais é do que ver o que está rasgado, o que está bom para uso e separar que vão para doação das peças que vão para venda, ser vendidas no bazar da instituição, porque esses bazares, eles precisam, essas instituições, elas fazem serviço de caridade, né, de assistência a algumas famílias e precisam levantar renda, né? E a renda vem dos bazares. E esses bazares são alcançados pelas brecholeiras e as brecholeiras compram essas peças e revendem para seus clientes. Então, uma grande cadeia, uma grande cadeia de economia circular que é criada em torno dos brechós. Normalmente, a gente vê muita coisa sobre o deserto do Atacama, lixo que é criado por essas grandes fast fashions, tipo a Temu, a Shopee, a Zara e principalmente a Shein, pelo lixo têxtil que elas geram o tempo todo, porque eu achava que eu fazia uma grande diferença aqui nos brechós e acabou que eu cheguei à conclusão que o trabalho que a gente faz nos brechós e a nossa mudança de hábitos e tal é uma pulga em relação ao que acontece, porque essas empresas gigantes, elas fabricam muita coisa. E aí o que elas não vendem, elas simplesmente destroem. Eu comecei a ver isso porque eu acompanho uma blogueira que não... Ela não é blogueira, ela só faz vídeo pro YouTube, que é a Adeline. Ela faz vídeos pegando coisas do lixo dos Estados Unidos. E aí, a maioria das lojas lá, elas simplesmente destroem as coisas que elas descartam para que ninguém use. Gente, isso é de um egoísmo tão atroz que eu nem consigo mensurar. Eu também vendo para um Enjoei, e aqui eu vou botar o endereço do nosso Enjoei para você poder adquirir as nossas peças e conhecer o nosso trabalho. Aí você pode dar uma olhada nas avaliações, que aqui tem algumas das nossas avaliações. E aí essa blusa aqui, ó, retornou essa semana para nós. A cliente deve ter não gostado do tamanho, e essa peça vou botar disponível novamente aqui no nosso bazar. É uma blusa da M Officer e é uma regatinha de seda com bordado, tá bom? Depois eu boto o preço dela aí, ela vai voltar pro Enjoei. Pois, aí eu vou colocar aqui a nossa etiquetinha. Essas etiquetinhas eu mandei fazer uma vez e ficou muito bonitinha, mas eu não sei se eu voltaria a encomendar esse tipo de material de novo, mas enquanto tiver eu vou botar. Aí esse pacote aqui vai pelo correio, tá? A valorização do produto, ela depende muito do conhecimento da garimpeira. Ela depende muito do conhecimento da pessoa que tá garimpando. Mas eu acho que a gente tá falando de lei da atração. Então, quando eu tava em lei da atração, eu descobri uma coisa
muito interessante. Apesar de eu ter ficado pressionada e meio enlouquecida com vigiar os meus pensamentos, porque eu vi aquele filme O Segredo e fiquei muito impactada com aquilo. Falei assim, na verdade eu vejo o filme O Segredo desde, sei lá, 2000 e pouco, que eu trabalhava numa faculdade, e aí eu queria que a minha vida mudasse, que tivesse que acontecesse uma coisa fenomenal, surpreendente, maravilhosa. Mas, na verdade, eu já penso isso. Eu já penso isso naturalmente. Todas as vezes que eu acordo e penso na minha condição como portadora de uma doença rara, eu penso assim, cara, podia acontecer uma coisa maravilhosa, surpreendente, fenomenal, para que alguma coisa mudasse, mas para melhor, não uma coisa mudasse negativamente, entendeu? E aí esse é meu pensamento. Então eu acho que já é um pensamento positivo. Mas por que eu tô falando isso? Tô falando isso porque na época que eu conheci sobre lei da atração, uma frase me chamou muita atenção. Nem todo mundo quer a mesma coisa. Nem todo mundo quer ser uma pessoa famosa, nem todo mundo quer ter destaque na sociedade, nem todo mundo quer tirar onda com o seu iPhone, eu nem gosto de iPhone. Nem todo mundo quer o seu namorado, nem todo mundo quer ter a vida que você tem. Porque cada um tem um sonho, quer uma coisa. Tem gente que sonha se formar em medicina e tem gente que sonha viver de YouTube, de TikTok. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma querência. Nem todo mundo quer a mesma coisa. O teu vizinho não quer a mesma coisa que você. Ou, de repente, até quer. Mas não tem como você saber. Às vezes, a pessoa realmente conhece o produto de 5 mil reais, mas ela não quer vender por muita coisa. De repente, ela vende por 100, de repente, ela vende por 200, de repente, ela vende por 10 reais. Porque a gente não sabe a urgência alheia. A urgência das pessoas não é a sua urgência. Aí agora eu vou colocar aqui esse tênis. Como nem todo mundo quer a mesma coisa, é irrelevante o valor da coisa que a pessoa garimpou, entendeu? Tanto às vezes tanto faz pelo conhecimento. Já vi o relato de muitas brecholeiras que garimparam coisas fenomenais e elas não sabiam na época que era um vestido caro, um blazer caro, entendeu? Não era uma coisa assim tão evidente como uma peça Calvin Klein e tal. E aí elas não conheciam o produto e venderam bem baratinho. Eu já vendi de uma marca muito notória, eu vendi por tipo 20 reais. E as meninas vieram de longe buscar. Depois que eu fui pesquisar e fiquei sabendo que era uma marca muito boa. Então, é isso. Às vezes, se trata do conhecimento que você tem de determinada coisa. Que é a pessoa que trabalha com consignação. A pessoa que leva a peça, ela vai querer a porcentagem dela e aí vai jogar o preço para cima. E aí, de repente, você fica tanto tempo para vender aquilo que nem vale a pena. Essa parada de que nem todo mundo quer a mesma coisa, isso transformou a minha vida. Porque eu sou uma pessoa, eu sonho com uma casinha branca na varanda, um quintal na janela para ver o sol nascer. Eu não quero ter um carro maravilhoso, caríssimo. Não. Eu não tenho nem mais sonho de um relacionamento. Quando eu era criança, meu sonho era casar. Eu queria casar. Por conta desse sonho, eu tive 2 relacionamentos frustrados, muito negativos na minha vida. Acho que agora o que eu menos quero é casar. Antigamente eu via vídeos de casamento e tal, eu chorava. Esses dias eu fui ver o vídeo do casamento da minha amiga e fiquei muito, 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 muito feliz por ela, mas não me emocionava mais tanto quanto eu me emocionaria se fosse antigamente. Choraria
e ficaria pensativa, por que não aconteceu comigo e tal. E na verdade eu só fiquei feliz por ela, mas não me alcançou essa felicidade assim de querer aquilo, não. Eu só fiquei feliz por ela ter se casado, e foi assim muito transformador para mim perceber que aquilo que eu queria antes eu não quero mais, e que cada um, cara, quer uma coisa diferente. Quando a gente vai garimpar as peças, a gente realmente não tem noção do valor que elas custam, porque os garimpos que tem aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eles são surpreendentes, porque eles realmente, a gente recebe doações de todos os lugares, de instituições, de vários lugares diferentes, e não tem como você saber o valor da peça se você não tiver o conhecimento. Como você estimar, mas aí você tem que ser uma brecholeira esperta, você tem que pesquisar, ainda mais eu que tenho uma origem humilde e que certas coisas não chegam à minha mão. Por exemplo, peças da Farm, não, é muito difícil eu me interessar. Por quê? Porque é uma peça que só tem nome, a qualidade do tecido não é boa, não é um material que eu me interesse, porque a Farm, ela só tem status de... Eu não sei quem deu tanto valor assim à Farm. É um produto que na segunda, terceira lavagem o vestido se desfaz, fica cheio de bolinha, fica cheio de furo. E não é uma coisa durável, como uma peça Calvin Klein, um sapato de couro legítimo, uma peça de qualidade. Porque hoje em dia até marcas bem valorizadas no mercado, elas não têm uma qualidade de peça durável, de tecido. Então eu prefiro focar em peças vintage, porque as peças vintage, elas realmente têm uma qualidade boa, porque elas foram fabricadas antes dessa valorização da obsolescência programada. O que é obsolescência programada? É que as empresas, elas já fabricam um produto para ele se desgastar, para que você possa comprar outro. Então ele não tem uma qualidade durável como as peças dos anos 80, dos anos 70, que eram peças feitas para você durar, para você ter por muito tempo, entendeu? Então eu prefiro focar em peças vindas do que em peças mais atuais. Mas as pessoas só querem comprar modinha, então às vezes eu tenho coisas modinha também. Por exemplo, esse sapato de couro aqui é um sapato de couro de qualidade. Deixa eu ver aqui a marca dele. Não tem. Mas pela marcação aqui, por essa marcação que ele tem aqui, eu já vejo que é um tecido de couro legítimo, porque é o número de controle do couro. Tenho aqui a marca dessa bota. Essa bota tá à venda disponível, ela é número 35, e ela é uma bota de couro, ainda nem precifiquei ela, mas eu prefiro adquirir produtos assim para atender os clientes do que pegar produtos... Ó, essa aqui é uma bota da Via Marte. Essa bota aqui foi adquirida por outra cliente e já vou embalar essa botinha. É que algumas brecholeiras, que são as brecholeiras de brechós melhores, né? Como diria aqui a minha amiga, elas não sabem da realidade dos garimpos aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, de Sepetiba ou das comunidades, porque a gente tem sim a condição de encontrar peças maravilhosas, mas que devido ao conhecimento que nos é pequeno, de repente está com uma peça maravilhosa e a gente não sabe o valor, e a gente vende sim por 10, 15 reais, porque a gente não tem conhecimento. Então é isso, esse bate-papo foi para embalar as minhas peças e para
poder conversar com vocês. Ó, essa peça aqui vai para outra cliente. E para conversar, bater esse papo com vocês, porque eu não tenho postado conteúdo. Se você olhou alguma peça no Enjoei e você quer comprar diretamente comigo, você pode entrar em contato também. E aqui tá o nosso endereço do Enjoei para você entrar em contato com a gente, tá bom? Um beijo e é nessa que eu vou.